dia, sétimo ano. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e se cuidando. Hoje nós vamos falar dos frutos. Vamos lá? Os frutos, em termos botânicos, é uma estrutura presente em todas as angiospermas, onde as sementes são protegidas enquanto amadurecem. Frutos. Após a fertilização, o óvulo se desenvolve e dá origem à semente, enquanto o ovário se transforma em frutos, que, quando maduros, apresentam-se constituídos de pericarpo. Angiosperma é o que dá fruta e semente, apenas a angiosperma. O fruto é o órgão exclusivo das angiospermas. Originam-se do desenvolvimento do ovário, folhas carpilares. No fruto, a parede desenvolvida do ovário é denominada de pericarpo. Este é formado por 3 camadas: epicarpo, mais externa, mesocarpo, intermediária, e endocarpo, mais interna. A maioria dos frutos, a parte comestível, é o mesocarpo. A semente é formada pelo tegumento e pela amêndoa, embrião e endosperma. Todo fruto apresenta uma estrutura básica, epicarpo. É de fato a porção mais externa do fruto, oriunda da epiderme da folha carpelar. Normalmente é uma camada membranácea e muito fibrosa. O mesocarpo é a porção intermediária entre o epicarpo e o endocarpo. Às vezes, armazena alguma substância de reserva, oriunda dos parênquimas da folha carpelar. Endocarpo é a porção, camada mais interna, geralmente mais rígida, e envolve a semente, oriunda da epiderme interna do ovário. Aqui, como vocês podem ver, olha, aqui está a flor e aqui, ó, é o que originou o fruto. Olha aqui, a mesma coisa, olha, tá? Aqui as partes da estrutura do fruto. Epicarpo, que é a parte da casca, mesocarpo, que é essa polpa, endocarpo, que é aqui, ó, onde fica mais internamente a semente, né? Essa parte aqui. E aqui as sementes. Na maioria dos casos é assim, porém, há frutos que não têm semente em seu interior. Alguém já viu a semente da banana? É claro que tem, né? Chamado de fruto paternocárpicos, do grego paternões, virgem, e carpos, fruto, que se desenvolvem sem a formação da semente, como nas linhagens cultivadas de bananas. Existem muitos frutos e, portanto, muitas maneiras de classificá-los. Abaixo segue alguns exemplos. Quanto à classificação, nós temos frutos simples, que são frutos oriundos do desenvolvimento do pendúculo ou do receptáculo de uma única flor. Como exemplo, nós temos o limão, a pera, o maracujá, a maçã e o mamão. Classificação dos frutos ainda quanto à origem carpelar. O fruto agregado origina-se de uma flor com vários ovários. Exemplo, framboesa e morango, tá? Aqui, ó, com várias essas bolinhas aqui, ó, tá? Fruto composto. São frutos que se originam do desenvolvimento do receptáculo de uma única flor, porém, com muitos ovários. Exemplo, o morango. Frutos múltiplos ou infrutescências. Nesse caso, esses frutos se originam a partir do desenvolvimento do ovário de muitas flores, que uma mesma influência e crescem juntos, unidos. Exemplo, figo, amora e abacaxi. Alguém saberia dizer qual o nome dessa frutinha? Acertou quem falou, amora. Fruto múltiplo compõe-se de diversas flores. Exemplo, jaca e abacaxi. Frutos carnosos são frutos que pericarpo suculento. Eles são classificados em baga. São frutos que possuem uma ou várias sementes soltas. Exemplo, goiaba, melancia, mamão, tomate, laranja. Tomate, sim, gente. O tomate é uma fruta, não é um legume. Drupas. As drupas possuem um endocarpo duro dentro do qual há uma semente. É o caso da manga, do pêssego, do abacate e a azeitona, que também é um fruto. Frutos secos. Os frutos secos podem ser descendentes ou indeiscentes. Frutos secos deiscentes são aqueles que, quando maduros, abrem-se liberando as sementes. Flamboyant, feijão, soja, ervilha. Aqui, ó, flamboyant, tá? Que também é uma fruta. Frutos secos indecentes são aqueles que, quando maduros, não se abrem. Exemplo, milho, arroz,
trigo, avelã, noz. Aqui, ó, uma noz, tá? Que a gente só vê no Natal. Quanto à abertura, frutos descendentes são os frutos que se abrem após a maturação para liberar as sementes. Quase sempre são secos. Exemplo, castanha. Frutos indecentes são os frutos que não se abrem. Podem ser secos, carnosos ou lenhosos. Exemplo, laranja. Frutos carnosos podem ser baga, fruto que apresenta um ou mais carpelos, com uma ou mais sementes. Exemplo, tomate, uva, laranja, abóbora. Dupla, um só carpelo, uma só semente, concrescida com endocarpo. Exemplo, ameixa, azeitona, pêssego. Aqui, olha que uva bonita. Para vocês, podem chupar à vontade. Fruto carnosos. Apresentam pericarpo suculento, pode ser do tipo baga ou do tipo dupla. Baga apresenta sementes livres, facilmente separáveis do fruto. Melancia, berinjela, pepino, uva, tomate, goiaba, laranja. Carnosos, desculpa. A dupla apresenta geralmente uma única semente, aderida ao endocarpo, que é espesso e duro. Exemplo, pêssego, azeitona, manga, abacate, coco da Bahia. Coco da Bahia é aquele coco que a gente pega comprar no mercado, não é o coco verde não, que tem aquele espelhinho que é marrom por fora. Pseudofrutos. Pseudofrutos, em algumas espécies, além do ovário, outras partes da flor crescem depois da fecundação e podem tornar-se comestíveis. Essas partes são denominadas pseudofrutos, do grego, pseudo, falso. O caju é a parte dura no qual, em seu interior, se localiza a castanha de caju. A parte suculenta e comestível do caju origina do desenvolvimento do pedicelo da flor e é, portanto, um pseudofruto, tá? Aqui, vários pseudofrutos aí, os exemplos. O pseudofruto simples, o caju, aqui o múltiplo, que é o abacaxi, a maçã, que é um simples também, e o composto, que é o morango. Toda vez que a parte carnosa do fruto, geralmente comestível, for originada de outra parte da flor, que não seja o ovário, o fruto não é verdadeiro. São então chamados de pseudofrutos ou falsos frutos. Maçã, morango e caju fazem parte desse grupo. A maçã e a pera são outros exemplos de pseudofruto. O fruto verdadeiro é a parte central endurecida de revestimento coriáceo, dentro do qual se localizam as sementes. As partes suculentas são pseudofrutos, uma vez que se originam do receptáculo floral. Papel evolutivo dos frutos. O papel evolutivo do fruto é a proteção da semente. Posteriormente, ocorrem adaptações que conferiram ao fruto a função de disseminar as sementes, fazendo-as chegar a lugares distantes da planta que os produziu. Isso garante que as novas plantas não concorram com sua genitora e suas irmãs pelos recursos do ambiente. Por outro lado, permite que elas se espalhem e colonizem novos ambientes com maior chance de sobrevivência da espécie. Por isso que a gente às vezes vê uma planta que está tão distante de a outra que a gente conhecia. Por isso, é justamente também para que não haja essa competição, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre isso. Ai,